Estes três navios que aqui estão, o Argos, o Santa Maria Manuela e o Crioula, foram eventualmente os melhores navios que teve a frota portuguesa de pesca de bacalhau à linha com Dóris, de um homem só. O Crioula e o Santa Maria Manuela são mais velhos, foram construídos em Lisboa na CUF em 1937, no prazo recorde de 62 dias, que é uma coisa histórica. Ainda foram ao bacalhau em 1937. O terceiro navio desta série de navios irmãos é o nosso querido Argos, não é? Que é o mais famoso deles todos. Não é? E é mais famoso porquê? O Argos, como foi construído na Holanda em ficou pronto em 1939, tem algumas ligeiras diferenças de projeto relativamente aos outros dois navios, nomeadamente ser mais comprido cerca de 1,5 m, ter as formas da proa e da ré mais cheias, não é tão elegante, digamos assim, de formas como os outros dois, mas é mais, como dizem os capitães, é mais valente para o mar. E portanto, esse navio era o maior e o melhor navio que foi construído por armadores portugueses para a pesca de bacalhau. Em 1950, ainda tínhamos 31 navios que todos os anos largavam de Lisboa para a Terra Nova e a Groenlândia pescar bacalhau com Dóris. Nessa altura, o embaixador português em Londres, que era o Dr. Pedro Tuitónio Pereira, sugeriu, lembrou-se, disse, nós temos que imortalizar isto. De facto, é fantástico Portugal ainda ter esta frota branca, a White Fleet. E então conseguiu convencer o governo da altura a autorizar a contratação de um comandante da Marinha Australiana que era famoso já internacionalmente por se dedicar a imortalizar factos, frotas, comunidades ligadas à atividade marítima e que corriam o risco de desaparecimento, que era evidentemente o caso da frota branca portuguesa, que era o comandante Alan Villiers. Portanto, o comandante Alan Villiers acaba por ser contratado pelo governo português, aceita essa incumbência e embarca no navio almirante da frota branca, que era nem mais nem menos que o Argos. E sendo um oficial da Marinha, não quis deixar nada por fazer. Portanto, ele próprio fez tudo. Ele participou na navegação do navio. Eu sempre, o capitão do navio nessa altura era um motivo, Adolfo Simões Paião Júnior. E portanto o Villiers fez tudo, navegou, foi pescar bacalhau nos Dóris, esteve a processar bacalhau. Ele faz a campanha do Argos em 1950. Em 51 sai o livro, A Campanha do Argos, de Cuesta a de Schooner Argos, que é traduzido em 12 idiomas, que é uma coisa extraordinária ainda hoje. Faz um filme e faz um grande número de fotografias, algumas delas que são lendárias. Ora bem, a partir desse momento, o Argos passou a ser um navio mítico, digamos assim, um navio conhecido em todo o mundo, e deu nome, acabou por dar nome, à famosa Portuguese White Fleet, a famosa frota branca. A expressão frota branca, White Fleet, como ficou conhecida além fronteiras, celebrizou-se durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Como se sabe, Portugal foi um país neutral, formalmente neutral, na Segunda Guerra Mundial, mas ainda assim a frota civil de navios bacalhoeiros manteve-se em atividade por teimosia de Salazar e do Estado Novo, porque pescar bacalhau era relevantíssimo para o abastecimento. Nesse sentido, por razões de segurança, depois do torpedeamento por submarinos que se presumem alemães em 42 dos lugres Maria da Glória e de Lens, que provocaram vítimas e protagonizaram um episódio de história trágico-marítima, por razões de segurança, dizia o Estado-Maior Naval e as autoridades dos países beligerantes mandaram pintar o costado dos navios da frota portuguesa de branco. E aí se celebrizou a White Fleet, porque a frota portuguesa de veleiros lugres era de facto muito bonita. Começou a tornar-se uma atração quase turística internacional, porque já não havia frotas de veleiros a pescar bacalhau. No porto de Águas Fundas da Terra Nova, de St. John's, acorriam fotógrafos, antropólogos, curiosos, colecionadores de imagens da White Fleet, e ela tornou-se de facto uma espécie de ícone internacional. E ainda hoje a White Fleet é muito celebrizada. Os navios de casco branco, depois da Segunda Guerra Mundial terminada, continuaram a pintar os cascos de branco e nasceu um símbolo e um bilhete postal também. Era talvez interessante perceber o que era um dia de trabalho a bordo de um navio da pesca de bacalhau, não é? Pronto.
normalmente a tripulação levantava-se às 4 horas da manhã, portanto, para dar os louvados, no fundo era encomendar a tripulação ao Senhor Deus para que tudo corresse bem durante o dia da pesca, não é? E depois de uma primeira refeição, a primeira grande tarefa era arriar os dories, era assim que se chamava, não é? Portanto, pôr os dories na água, não é? Este navio chegou a ter 60 dories, não é? Normalmente saíam 60 dories. E, portanto, afastavam-se do navio a remos, não é? E à vela. E tinham a indicação do capitão, mas os pescadores tinham a sua orientação própria de onde é que queriam largar o troll. O troll o que é? O troll é uma linha enorme com centenas de anzóis pendurados, não é? E, portanto, os homens posicionavam-se, largavam o troll, portanto, que era essa linha comprida, e enquanto aguardavam por alar o troll, iam utilizando a linha de mão, que era nem mais nem menos do que uma linha onde eles iam zagaiando a apanhar algum bacalhau que estivesse por ali enquanto faziam o seu tempo. Portanto, depois de alarem, digamos, as linhas e de recolherem o bacalhau, se o dory estivesse composto, ou seja, completo, regressavam ao navio. Regressavam ao navio, tinham que garfar, utilizando um garfo especial, o peixe para bordo do navio, e depois o dory era recolhido e depois montar uma fábrica, a meio navio, montava-se uma autêntica fábrica de processamento do pescado. Para fazer o quê? Para tirar a cabeça ao bacalhau. Depois, o que é que tinham que amanhar o bacalhau, não é? Tirar-lhe as vísceras, não é? Esviscerar o bacalhau. E depois escalar. Portanto, eles faziam o processamento do bacalhau no convés. Lavavam o bacalhau e o bacalhau ia para o porão. No porão estava uma outra equipa que salgava o bacalhau. O bacalhau ia sendo arrumado no porão e depois era salgado com umas colheres de sal tiradas para cima de cada um dos peixes. E assim sucessivamente iam empilhando o bacalhau e faziam a carga do navio assim. Outro aspecto de grande dureza do bacalhau é que, enquanto houvesse peixe, não havia cama para ninguém. Porque o que estava em primeiro lugar era o processamento do peixe. Ora, portanto, quando havia muito peixe, claro que quando havia muito peixe havia muita alegria. Porquê? Porque estava toda a gente a ganhar bom dinheiro, não é? E, portanto, e mais, e estavam a encurtar o tempo de viagem. Portanto, porque quanto mais pescassem, mais depressa vinham para a família, vinham para a terra melhor e mais depressa acabava a viagem e recebiam o seu dinheiro. A sua soldada, não é? Agora, o que temos é uma vida duríssima, não é dura, é duríssima. Uma vida duríssima, uma vida que é para as pessoas que vão nos dories e para as pessoas que ficam no navio. Imagine o que é que um capitão está a sentir quando tem 50 ou 60 homens no meio do mar nos dories e de repente vem nevoeiro. Como é que fica aquele homem de quem depende a responsabilidade da sua tripulação de ter que recolher os homens todos? Isso falha algum. Falharam alguns, infelizmente. Morreram lá pessoas que se perderam nos dories, outros perderam-se os navios e perderam-se também tripulações. Mas eu até digo que muitas vezes, e proporcionalmente à dureza e aos perigos que esta vida acarretou, muita sorte tivemos nós, porque podíamos ter perdido muito mais gente. Muito mais gente. Estávamos em 1970 quando o Argos para, não é? O navio acabou por ser vendido em 1974. Foi vendido para uma fundação canadiana. E, portanto, essa fundação não conseguiu reunir os fundos necessários para poder recuperar o navio. Vendeu o navio a uma empresa americana, o comandante Tim Burke. Era um indivíduo que comprava navios em mau estado, antigos, e transformava-os para montar uma operação comercial no Caribe. E transforma o navio com a configuração que vê hoje aqui. Ele mudou-lhe de nome de Argos para Polinésia, Polinésia 2, e esteve a operar com o navio até 2006. Entretanto, o comandante morre em 2006 e este navio acaba por ser abandonado, o Argos, em Aruba. E a partir de uma dada altura que ficou abandonado, ficou arrestado à ordem do tribunal, foi arrestado pelas autoridades e, portanto, o juiz naturalmente seguiu os trâmites normais que se seguem nestas operações em toda a parte do mundo. Portanto, marcou um leilão para vender o navio e, com o produto da venda, pagar aos credores e resolver o assunto. Ora bem, para nós que
e muito pessoalmente também para mim, que tive a minha família toda ligada a este navio, ver o navio lá era uma dor de alma, não é? Será possível que Portugal, a nação portuguesa, deixe perder o que de melhor tem o património marítimo português? Um navio conhecido em todo o mundo, uma história fantástica, etc. Mas será possível que isto esteja a acontecer? Bom, de facto estava mesmo a acontecer e, portanto, o nosso velho Argos ia mesmo embora, não é? Até que nós decidimos, bem, não pode ser, vamos nós tratar de fazer isso. E, portanto, a Pascoal acabou por comprar o navio no início de 2009. Bom, agora, é a pergunta que se coloca realmente agora, o que fazer ao nosso mítico Argos, não é? Não há dúvida absolutamente nenhuma que o que nós pretendemos, em primeiríssimo lugar, é de facto recuperar o navio para que possa navegar com um programa de exploração idêntico ao de Santa Maria Manuel.